Olá pessoal, eu sou o Márcio e os outros integrantes do grupo são o Caio, o Gabriel, o Gustavo e a Ana. Hoje vamos apresentar o projeto 3 de cálculo numérico, estimando temperaturas em uma placa. Ele será desenvolvido em código Python e o código estará na descrição do vídeo. Primeiramente, pegamos o código que o professor forneceu para nos entregar o x, y, w e z de forma aleatória. Assim, colocamos o primeiro RA 171550 e o segundo RA 178403, que nos deram os respectivos x, y, w e z. A partir da placa de temperatura, que você vê à direita da sua tela, foi com ela onde chegamos nas equações gerais de T11, T12, T21 e T22. Olá pessoal, agora vamos entender um pouco sobre o funcionamento dos métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. O método de Gauss-Jacobi consiste em transformar um sistema AX igual a B em um sistema equivalente na forma x igual a cx mais g. Para fazer isso, isolamos o vetor x a partir da separação pela diagonal. Para tanto, os elementos da diagonal principal da matriz dos coeficientes, representada por A, devem ser diferentes de zero. Na primeira figura, se analisarmos a primeira linha do sistema, vemos que podemos isolar x1 fazendo b1 menos a12x2 menos a13x3 até chegar em menos a1n xn e dividindo toda essa expressão por a11. Fazendo isso para todos os elementos do vetor x, ou seja, x1, x2, x3 até xn, encontramos as equações mostradas na segunda figura. Como se trata de um método iterativo, podemos dar um chute inicial para os valores das variáveis na primeira iteração e depois atualizar esse valor até obtermos os resultados do sistema. Assim, em cada iteração, encontramos o valor do vetor x de k mais 1 a partir do vetor x de k. Então, podemos fazer x de k mais 1 é igual a c vezes x de k mais g, onde c e g são as matrizes mostradas nas figuras. O método de Gauss-Seidel é uma otimização do método de Gauss-Jacobi. No método de Gauss-Jacobi, inicialmente avaliamos todos os valores de x de k para depois obtermos x de k mais 1. No método de Gauss-Seidel, por sua vez, avaliamos o valor de uma variável já considerando os valores encontrados para as variáveis anteriores. Por exemplo, para encontrarmos x2 de k mais 1, utilizamos o valor de x1 de k mais 1, pois ele já foi calculado. Isso é mostrado na figura, onde podemos ver a diferença entre os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Finalmente, podemos também visualizar os dois métodos utilizando a notação de somatório, como mostrado na figura. Isso é importante porque facilita a construção do programa numérico para resolver os sistemas lineares. Primeiramente, vamos fazer o código do método de Gauss-Jacobi. Para isso, vamos importar a biblioteca math e definir a função Gauss-Jacobi. Vai depender de uma matriz A, n por n, uma matriz B, n por 1, um máximo de interações e uma precisão escolhida. Aí, definiremos a variável n como tamanho de B e adotaremos que há uma solução. Depois disso, colocaremos uma solução inicial. A solução inicial vai ser a cópia de B. Então, a solução inicial para o problema será o x, que será uma cópia de B. Depois disso, para o range, ou seja, enquanto o i variar de 1 até n mais 1, indo de 1 em 1, caso o módulo da diagonal for maior que zero, então vamos conferir se a diagonal principal da matriz A é diferente de zero. Então, se o módulo dela for maior que zero, temos que o x de i menos 1 vai ser igual ao b de i menos 1 dividido por a de menos 1 e i menos 1. Ou seja, o x vai ser igual ao b dividido pelo valor da diagonal naquela linha. Caso contrário, ou seja, caso a diagonal seja zero, então paramos o laço, então colocamos a solução como false, ou seja, não vai existir, e quebramos o laço. Depois disso, adotando que há uma solução, vamos imprimir o número de iterações e o valor de x, sendo que a nova variável xk vai ser uma cópia de x. Depois disso, definimos a variável inter,
que vai servir para calcular o número de interações. Agora temos um novo laço. Esse novo laço vai depender, enquanto o inter for menor que o máximo de interações, ou seja, vamos definir uma máxima de interações, por exemplo, como 20. Enquanto o número de interações for menor que 20, ele vai efetuar esse laço. Quando atingir o número 20, ele vai parar. Para isso, definimos aqui que a interação é igual a interação mais 1, que vai atualizando o número de interações. Então, na primeira interação vai ser 0 mais 1, na segunda vai ser 1 mais 1, sendo 2, depois 2 mais 1, 3. Enquanto esse número não atingir o máximo de interações, o laço vai rodar. E qual é esse laço? Então, para um i variando de 1 até n mais 1 e no passo em 1, definimos uma soma. E dentro desse for do i temos a variação do j. Então, temos um for para o j, que vai variar de 1 até n mais 1 e no de 1 em 1 também. Então, esse if i menos 1 diferente de j mais 1 é para eliminar a diagonal, para não calcular na diagonal. Então, caso o valor de i seja diferente do valor de j, definimos essa soma como a soma mais o a de i menos 1, j menos 1, vezes a variável x de j menos 1. Com essa soma, iremos calcular o novo valor de x, que é o xk de i menos 1. O xk de i menos 1 vai ser igual a 1 dividido por a i menos 1 e i menos 1, ou seja, 1 dividido pela diagonal, vezes o b de i menos 1 menos essa soma encontrada anteriormente. Então, como vai funcionar esse laço? Esse laço, enquanto o i for diferente do j, ele vai calcular esse s, dependendo do valor de x, e com esse valor de x calcularemos o novo valor de x, que é o xk. E vai efetuar isso até que a interação for menor que o máximo de interação. Porém, podemos definir também uma precisão, para que não pode ser que converta muito rápido. Então, precisamos de uma precisão. Para essa precisão, criamos essa função comparar, que vai depender da variável x, que é a variável inicial, a variável xk, que é a nova variável, e uma precisão. Então, definimos uma soma. Aí, depois dessa soma, definimos uma variável que vai juntar as variáveis x e xk. Como vai ser essa soma? Essa soma, mais o módulo da diferença de list 1 de menos list 2 de i, enquanto essa soma for menor que a precisão, vai retornar verdadeiro. Ou seja, quando a soma for menor que a precisão, ele retorna verdadeiro, caso não, ele retorna falso. Portanto, temos aqui, if comparar de x, xk e precisão, caso essa função seja verdadeiro, ou seja, se uma for menor que a precisão, o programa vai quebrar. Então, ele vai parar de rodar porque já atingimos a precisão que gostaríamos. Caso for falso, ele vai continuar rodando até o número de interações. Depois disso, temos que o valor de x é o último valor de xk encontrado, a cópia desse último valor de xk encontrado, retornamos a variável x. Agora, temos o método de Gauss-Seidel. A única diferença se encontra nesse for. O começo, a definição de comparar, e todo começo é igual. A diferença se encontra nesse for. Por quê? Para os valores antes da diagonal principal, utilizamos o valor de xk. Multiplicamos pelo valor de xk, ou seja, enquanto o i for menor que o j, para os valores para os valores antes da diagonal principal, usamos o valor já atualizado de xk. E quando o i for menor que o j, são os valores depois da diagonal principal, usamos o valor de x. E, por fim, o xk continua igual, sendo 1 dividido por a i menos 1, vezes o b de menos 1 menos a soma. E essa soma vai depender se os valores estão antes da diagonal principal, usando xk, ou depois da diagonal principal, usando x. E, por fim, imprimimos os números de interações, os valores de xk, e também usamos a função comparar para ver a precisão. Agora veremos os resultados. Mudando o programa, usando o método do Jacob, obtivemos 14 interações para o primeiro RA. E usando o próximo método, que foi o de Gauss-Seidel, para o mesmo RA, obtivemos 8 interações e o x estava bem próximo ao valor do método do Jacob.
E no próximo RA obtivemos o mesmo resultado. O Jacob 14 interações e para o Seidel 9 interações, com o x bem próximo. Analisando os dois métodos, podemos observar que os dois funcionam. Ambos chegam no resultado, mas o Jacob alcança o resultado apenas depois de 14 interações, enquanto o do Gauss-Seidel foi bem mais rápido, alcançando o resultado com 8 interações e no segundo RA com 9 interações. Sendo assim, o processo do Gauss-Seidel é mais eficiente, obtendo o resultado de maneira mais rápida. Isso acontece pois o método de Gauss-Seidel usa o valor de x, k, mais 1, enquanto o método do Jacob usa apenas o valor de xk. Esse foi nosso projeto. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.